Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença de todos, a paciência e principalmente por terem se dispostos a saírem de manhã de casa, vir até uma feira que está linda, que está maravilhosa, que é um esforço que eu acompanho desde a primeira edição, o ano passado, aqui na nova sede, por conta de outros negócios, e que dá muito orgulho de ver, porque introduz aqui em Chapecó uma cultura de negócios que não é muito comum para a nossa região, que é uma cultura de inovação, uma cultura de parceria, né, de comunicação e de juntar as pessoas em torno de melhoria contínua. Então isso é uma coisa muito legal. Eu queria pedir a todos que já se dispuseram a estar aqui, né, já que vocês todos estão aqui com a gente, que batam uma salva de palmas para a Rezadore, pela iniciativa que tiveram. Então, pessoal, por favor, se coloquem de pé, para a gente começar agradecendo, porque não é todo mundo que tem essa questão do DNA tão bem resolvido. E vocês têm, nessa empresa, um parceiro de negócios muito legal. Um parceiro tão legal que me trouxe aqui para falar para vocês sobre técnicas de compras. Vocês veem um fornecedor querendo que vocês aprendam a comprar melhor. Isso é muito bacana, isso é muito diferente do que o que a gente está acostumado a ver no mercado. Então agradecer isso e agradecer a vocês, porque hoje está um dia lindo, né, um sábado de manhã, e se dispuseram a melhorar como pessoa, como empresa, estando aqui. Bom, quem sou eu para agradecer vocês e estar aqui nesse púlpito? Eu poderia estar aqui sentado. O ano passado eu estava entre essas fileiras e há mais ou menos um mês atrás a feira já estava sendo montada, tudo. Eu estava tendo uma conversa com a Morgana e eu brinquei com ela, disse, pô Morgana, a Morgana me perguntou de uma palestra que eu havia feito e eu brinquei com ela, falei assim, quem sabe o ano que vem eu estou aqui no palco palestrando sobre algum assunto de interesse de vocês. Ela falou, por que o ano que vem? Por que não esse ano? E eu topei o desafio e montei um materialzinho aí para vocês curtirem aqui com a gente. Mas vamos lá. Eu sou responsável por mais de 2 milhões de metros quadrados em loteamentos em Chapecó. Então eu entendo um pouco sobre construção. Eu entendo um pouco sobre o mercado da construção civil. Onde é que estão essas obras? Todos aqui chegaram por essa rua onde a Rezadore está e ao final dessa rua tem uma obra de 1 milhão de metros quadrados, que é o loteamento Água Santa, do qual eu tive o prazer de participar, organizando a obra e junto com a Larissa, que está aqui comigo, organizando as compras que foram necessárias para que essa obra pudesse ser executada em tempo hábil. Vamos a alguns números dessa obra, só para trazer para vocês. Foram mais de 14 mil metros de cabos, foram mais de 23 mil metros de tubos e conexões, né, lineares, foram mais de 140 mil metros quadrados de paver, sem falar inúmeras cargas de brita, pó de brita, entre outros materiais que a gente utiliza para fazer aquele tipo de obra. Mas além disso, eu também fui responsável pela obra do loteamento Avenida, que fica ao lado do shopping, aquela continuação que leva até as estátuas. Então quem é aqui de Chapecó sabe o impacto que isso teve no município. Fora isso, eu sou pai de gêmeos, é algo que para mim me define muito. Sou marido da Cristina, sou empresário e atuo em outros ramos também. Então eu quero trazer um pouquinho para que vocês possam entender que em todos os ramos as compras têm importância e um conhecimento nessa área é importante. Eu sou sócio da Azim junto com o José Barriquel Neto, que está aqui. É uma empresa que trabalha com a venda de cotas de usinas de energia fotovoltaica. Eu represento a Voltaic Brasil, que é a empresa do José Neto aqui em Chapecó, que é uma empresa ligada à WEG, uma EPCista, que faz usinas fotovoltaicas. Também sou sócio gestor da Delite Homes, ou seja, estamos entrando na construção de casas de alto padrão.
Sou mentor na área de loteamentos e abri a 8 Figueiras, que é uma empresa de educação que vai prestar o tipo de serviço que eu estou prestando agora aqui, falando com vocês. Né? Dono da Sequoia e da Baobá. Então eu atuo em vários setores e o que me permite atuar nesses vários setores é ter um conhecimento sobre gestão, administração variado e amplo e não por ser um especialista em algo. Eu não sou um especialista em loteamentos, propriamente dito, nem um especialista em compras, nem um especialista em vendas. Mas eu tenho um conhecimento vasto que pode ser compartilhado com vocês. Eu gostaria que a gente fizesse 3 combinados aqui. Eu não sei se vocês vão topar, então eu preciso que ao final de cada combinado vocês me deem um sim. Poderiam fazer isso batendo palma uma vez. O primeiro é que vocês desliguem a censura de vocês quanto ao que eu vou falar aqui. Talvez alguns de vocês tenham uma empresa mais bem organizada, já com os setores bem definidos, com as funções bem estruturadas, como é a Resadori, e o que eu vou passar talvez seja muito básico, mas sempre há o que se aprender. Então desliguem a censura interna, aceitem o que está sendo dito e vejam no que isso cabe para vocês. Se concentrem no que é útil do que eu estou falando. Nem tudo que eu vou falar vai ter utilidade para todo mundo. Nem tudo que eu falar vai ser uma novidade. Mas talvez seja aquilo que alguém que está do teu lado precisava ouvir para dar um passo à frente na própria empresa. E tentem se divertir. Eu tenho esse meu jeito de falar, é um pouco corrido, a voz não é a voz de locutor de rádio, mas eu vou tentar dar atenção total para vocês, na necessidade de vocês durante esse tempo. E também tentar não demorar para vocês não perderem o almoço e poderem aproveitar a feira aí de tarde, que eu acho que é o mais importante para todos. Bom, vamos lá. Vocês concordam com esses 3 combinados? Posso? Beleza. Pelo menos estão prestando atenção no que eu disse até agora. Vamos lá. Qual que é o setor mais importante de uma empresa? Eu queria perguntar para vocês, qual é a função mais importante de uma empresa? Alguém se arrisca a falar? Ninguém vai se arriscar? Vamos lá, vamos lá. Acho que todos são importantes. Todos são importantes? Cada um deles. Não, todos são importantes, mas qual o mais importante, Leandro? O mais importante na tua opinião? O compra eu acho que é o fundamental. Eu acho que vai determinar o valor da venda também. Na verdade, o mais importante é a venda, né, gente? Vamos começar pelo básico. Eu entendi o que tu quer dizer, não estou discordando, tá? Mas a venda é o mais importante. Se vocês não venderem, vocês não sobrevivem. Vocês não chegam até o dia de amanhã. Então, sim, estamos numa palestra de compras. Sim, eu vou falar sobre compras. Mas lembrem-se, o objetivo de tudo na empresa, todos os outros setores, eles só existem para atender as vendas. Sem vendas, você não sai do lugar e você não tem uma empresa, você não tem um negócio. Dito isso, eu vou para onde tu estava e vou concordar contigo. Qual o segundo mais importante? Nós temos um problema que é do ser humano, que o segundo mais importante a gente não lembra, né? O segundo lugar a gente não lembra. A gente lembra quem é o primeiro homem a chegar na Lua, o primeiro campeão brasileiro de Fórmula 1, né? O maior piloto brasileiro de Fórmula 1. Mas o segundo maior é sempre mais dúbio. É a importância de todos. E aí eu quero forçar vocês a imaginarem que o que o Leandro acabou de dizer é válido. Todos os outros departamentos, eles têm uma importância relativa, quase que parelha. Porém, eu coloco compras no segundo. Por quê? Porque para o resultado da empresa de vocês, e eu vou trazer um número que até do mercado eletrônico, que é um fornecedor de serviços para vendas, né, e para compras eletrônicas, e ele diz o seguinte: a venda é o setor mais importante. Porém, você precisa de um esforço, de uma melhoria de 30%, 40% na tua venda para criar R$1 a mais de margem. Agora, no compras,
Se você comprar R$1 mais barato, você acabou de transformar em R$1 a mais de lucro. R$1 a mais de lucro líquido. Automaticamente. Para cada esforço que tu fizer em compras, você vai trazer um resultado líquido para a tua empresa melhor. No vendas, você tem que melhorar muito, muito, para que isso realmente impacte e traga. Então, compras, ele é um setor que a gente não dá tanta bola, que a gente faz meio intuitivamente em muitas empresas e que deveria ter a mesma profissionalização que as vendas já estão tendo. Inclusive, o melhor match que a gente pode imaginar é um bom setor de vendas de uma empresa, que é um fornecedor, encontrar um bom setor de compras. Aí você consegue uma sinergia que faz ambas as empresas voarem, ambas as empresas terem resultado muito maior. Levando esse argumento, né, um pouquinho mais adiante, antes de mudar de slide, se as compras são tão importantes, por que a gente ainda não profissionalizou isso da maneira correta? Se vocês pegarem o celular de vocês agora, abrirem na Amazon, forem procurar um livro sobre vendas, vocês encontram assim, ó, 10 livros entre os mais vendidos. Se forem procurar um livro sobre técnicas de compras, vocês vão penar. E eu sei porque eu faço isso. E fiz isso antes de vir para essa palestra. E vão ter dificuldade de encontrar sobre compras em determinado setor. Normalmente está muito mais ligado ao conteúdo, até na internet, sobre comprar no supermercado, se livrar de dívidas, mas não sobre as técnicas de compras em empresas, técnicas de compras que realmente possam trazer resultado para vocês. E a gente vai tentar passar pelo menos uma hoje, nessa manhã, para que vocês possam sair daqui e aplicar no negócio de vocês e ver algum resultado. Uma técnica de compra importantíssima, que eu já citei, o melhor cenário é um bom vendas, encontrar um bom compras, é construir relacionamento. A gente vê um esforço tremendo dos vendedores em construir relacionamento, mas quando esse vendedor chega na tua empresa, quando ele vai tentar te vender algo, normalmente a gente não quer receber vendedor. Eu sei porque eu fui compras, tá? A gente não quer receber o vendedor do fornecedor que a gente já não conhece. A gente não sabe nem o nome. Não faz pesquisa. A gente não constrói o relacionamento. A gente espera que esse esforço venha do esforço de vendas, porque é ele que tem que vender. Não, concordo, é ele que tem que vender. Isso tá correto, está de acordo com a normalidade. Porém, a gente perde muito quando não faz isso. Um dos principais fornecedores que eu tive durante a obra ali do Água Santa virou meu amigo. Hoje a gente conversa todos os dias. Ele nem está mais morando no Brasil, foi para o Canadá, é o Roberto Fukumário. Ele fornece aqueles tanques de fibra de vidro. Tem 2 aqui, se vocês saírem ainda de dia aqui da feira, vão poder ver ali no loteamento. Parece uma bisnaga branca, gigante, assim, de 200 mil litros. E o Roberto, ele se tornou um amigo porque ele solucionou problemas para mim. Ele forneceu muito bem. Mas isso foi sendo construído em cima de técnica. Ele não virou um amigo simplesmente porque eu gostei dele. Até eu e ele, a gente tem maneiras de ser bem diferentes, assim. Ele é muito mais aberto, muito mais comunicativo, mais festeiro. E foi mais um consultor do que um vendedor. Foi mais um consultor que um vendedor. Mas a gente tem que ajudar os vendedores a vender para nós. Então eu vou dar um outro exemplo de outra empresa aqui de Chapecó. A NSA é uma empresa que fornece paver. A primeira vez que eu tive contato com eles, eles eram uma empresa muito pequena. Não tinham condições de me fornecer para aquela obra. Eu passei todos os itens que eles não estavam atendendo. Especificamente, com especificações. E isso fez com que eles, em 6 meses, revolucionassem a empresa para poder atender. E passaram a ser um dos fornecedores no hall de fornecedores desse material. Inclusive, o que eu menos me incomodei,
porque ele estava se esforçando, o mineiro ali, para me atender. Mas quando ele entrou em contato comigo, ele não tinha padrão no material, ele não tinha padrão de qualidade, ele não tinha estoque suficiente. Eu fui listando e pontuando e ajudando ele a se tornar um bom fornecedor. Então a gente tem que fazer um esforço para se relacionar bem com os fornecedores. E para isso, tem aqui alguns passos que tu pode estar fazendo na tua empresa. Identificar quais são os teus principais fornecedores. Investir na construção de parcerias de longo prazo. Levar organizadamente o teu pedido de compra para que não haja erro. Porque quem vai pagar pelo erro de uma compra mal feita é tu, não é ele. Ele vai pagar perdendo uma venda futura, perdendo esse relacionamento de longo prazo. Mas quem vai sofrer imediatamente é a tua empresa. E tem que entender que ele também tem as necessidades dele. Eu peguei o exemplo do Roberto, por quê? O Roberto, ele me ligou um dia e disse assim, Matheus, o momento de comprar é agora. Digo, cara, mas por quê? Não, a matéria-prima vai subir 50% e ela é importada. Na época o dólar estava em torno de 4,30. Digo, puta, mas 4,30, desculpa o palavrão, tá, pessoal? 4,30, tá caro o dólar. Sem certeza que vai subir o dólar. Agora, olhando para trás, né? O dólar bateu 5,60 já. Bola cheia, né? Mas na época não. Era uma incerteza, era uma incógnita. E daí, não, mas Roberto, me explica. Ele já tinha relacionamento comigo, já tinha resolvido muito problema para mim, dado uma solução completa, não só empurrado um produto. Digo, mas me explica, não, a matéria-prima vai subir. Então, eu consegui encaixar na obra e fiz a compra. Eu antecipei quase 1 ano a compra. Mas essa antecipação de quase 1 ano, ela deu, só de desconto do dólar, em torno de 35%, mais a economia dos 50% do material que aumentou, saiu quase de graça. E ficou dentro do que eu esperava gastar para aquele item. Então foi muito importante. E você deve fidelizar fornecedores. Não só os fornecedores têm que fidelizar cliente. Para a gente construir um relacionamento é uma via de duas mãos. Né? Normalmente a gente não tem essa postura aqui na região. Eu não sei quem aqui é compras na empresa em que trabalha ou tem um setor de compras bem estruturado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Mais ou menos umas 12 pessoas. Todo o restante faz compras todos os dias, mas não para pensar nas técnicas, não para pensar no como faz isso. Faz isso quase naturalmente. Quando a gente começou, por exemplo, eu e a Larissa a trabalhar com isso, juro para vocês, o que eu sabia de técnica de compras era os 3 orçamentos. Né? Pede 3 orçamentos, escolhe o mais barato. Para a década de 70 isso era, joia. Top da tecnologia, ponta do compras. Hoje em dia já não dá mais. Hoje em dia isso é básico. Todo mundo faz, até se ensina em casa para os filhos. Filho, tu quer comprar tal coisa? Vai ver se não tem outro preço, um pouco mais barato e tal. A gente tem que ir um pouquinho além disso. E relacionamento, a gente não dá bola, mas é uma das principais técnicas apontadas por todos os autores que falam sobre compras. Então, se você está tendo lá na tua empresa uma postura de não construir relacionamento, está na hora de mudar. Essa é uma técnica que ela não é tão óbvia, mas que ela é profundamente impactante nos resultados. E como eu falei antes, quando você economiza R$1 em compra, você ganha R$1 de lucro líquido lá na ponta. Não tem. Pode vender 1 milhão. Se você gasta 1,50 milhão para fornecer aquele produto, você perdeu R$50. Agora, se você vende 1 milhão e está conseguindo puxar o custo para baixo, está conseguindo fazer isso, ao mesmo tempo que o teu fornecedor não morre para te atender, que ele não morre tendo que te vender abaixo sem lucro, você está criando uma rede, uma cadeia de valor que isso vai se perpetuar por muito tempo. E você vai ser bem sucedido, o teu fornecedor também.
Agora eu quero trazer uma técnica que ela é um pouquinho mais específica, que é a matriz de Crawlish. Nomezinho ruim, mas ela é bem simples. Como toda compra é importante, a gente tem que começar a elencar qual a compra mais importante, porque eu não vou ficar fazendo compra de tudo com a mesma intensidade, com o mesmo afinco. Horas, a gente ainda tem empresário que sai da empresa 2 horas da tarde, vai para o Forte Atacadão para comprar rolo de papel higiênico, para economizar 13 centavos no papel higiênico da empresa. Eu acho que o dono da empresa deveria estar fazendo coisa mais importante. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas eu gostaria de gastar o meu tempo com coisas que tragam dinheiro para a empresa, com vendas, com gestão. Então a gente tem que ter alguma técnica para organizar essa compra e saber o que a gente vai negociar, se envolver, perder tempo, e o que a gente vai simplesmente automatizar, deixar para outro fazer. Claro que são as pequenas economias trazem resultado quando tem volume, mas nem toda compra tem volume ou impacta o teu negócio ao ponto de você ter que estar lá pensando, negociando, brigando, construindo relação. E é muito engraçado porque a gente acha que faz compras por motivos lógicos. A gente acha que toda compra que a gente fez é lógica. Quero só fazer, antes de entrar na matriz, só fazer esse adendo para vocês. Eu tenho um amigo meu que ele queria comprar um carro. Então ele foi ver um carro de luxo na Top Car, né? Ali uma Land Rover. Era para a família. Ele pôde escolher todos os itens desse carro, de cima e embaixo, até a cor do estofamento. Chegou na hora de comprar e pagar, os caras não faziam parcelado, ele não quis comprar. Porque não faziam parcelado, ele achava o fim da picada, 350 mil reais num carro, e ele não poder parcelar. Era o fim da picada. Ele não ia comprar porque não fazia sentido, porque o carro pode ser bom, mas mesmo atender minha família, mas não vou comprar. Os caras não estão me ajudando, não estão negociando comigo, não estão facilitando a compra. Eu vi essa mesma pessoa ir para São Paulo, chegar num vendedor de carros antigos. O vendedor apresentou o carro num catálogo, era um Mustang, cor verde, vou dizer, mas não era verde, mas cor verde. Ano 75, o carro era daquele jeito, ele não podia escolher nada, não podia. E ele dizia assim, não, baixa o carro, porque o carro estava numa aquelas estantes de estacionamento, baixa o carro que eu compro. O vendedor dizia para ele assim, não, tu compra e eu baixo o carro, o que tu tem para saber está aqui, ó. E ele comprou, tá? E eu sei que foram os mesmos 350 mil reais que ele não quis dar no outro lugar, que ele podia escolher, que atender a família. Então a gente gosta de pensar que faz compras de forma consciente, lógica, aplicando indicadores, mas no fundo, todo mundo compra. Tem um quesinho de o que nos atende no nosso inconsciente, na nossa personalidade. Para diminuir o efeito disso e não fazer... No final ele acabou comprando os 2 carros, graças a Deus ele tem poder de compra, ele tem um padrão de vida muito bom, mas eu fiquei encucado com essa história, ao ponto de ter que comentar com vocês aqui. Como é que pode uma pessoa achar 350 mil reais caro, difícil, não querer pagar à vista, sendo que ele estava escolhendo até a cor do estofamento, e no outro, ele fazer a mesma compra, ele nem vê o carro. Ele nem poder escolher nada. Tem que ter um fator aí que não é lógica. Então a gente toma decisões emocionais, mas a gente baseia essas decisões em argumentos racionais. A matriz de Crawlish, ela separa as compras em 4 grandes grupos, mas basicamente assim. As de alto impacto e baixo impacto financeiro, e as de alto risco de fornecimento e baixo risco de fornecimento. Risco de fornecimento é o risco de tu querer comprar e não ter disponível. Impacto financeiro é o quanto custa. E ela separa em 4 grandes itens, que são os itens estratégicos, que é aquilo que tem alto impacto no teu negócio e que tem um alto risco de não ser fornecido.
Normalmente tem poucos fornecedores que te fornecem esse material. E esse material é muito importante na tua atividade. Até gostaria que alguém pode me dizer um item na construção civil que estaria encaixado nisso? Alguém se disporia, dentro da sua experiência? Cimento? Concreto. Concreto nós temos poucos players, né? Poucos fornecedores locais. Se tu pegar mesmo nacionalmente, eu acho que tem 2 fábricas de cimento, né? 2, 3, que abastecem todo o mercado. O custo é alto, normalmente, na construção civil, porque ainda se constrói muito. Nós temos itens de alavancagem, que ele tem um baixo risco de fornecimento, ou seja, você tem vários fornecedores, mas ele tem um alto impacto financeiro. Então, vou chutar aí, mas eu imagino que dentro de uma construção, de um prédio, itens como a parte de encanamento, a parte elétrica, né? Esses itens, o aglomerado deles encaixaria nessa categoria. Itens que têm um alto risco para serem fornecidos, mas que têm baixo impacto financeiro. Então é aquele item individual, até mesmo desses 2 setores que eu falei. Né? Uma torneira, um conector, não impacta. Se tu tiver que comprar ele separado, pagar caro, ele não vai... Claro, se tu tem que comprar 100, 200, 300, opa, começa a mudar. E hoje também, né, Matheus, essa onda de vendas no digital, né, fornecedores não existentes, né, também entra no impacto de risco. Exatamente. Né? E foge um pouco da relação, que é o dígito, então não tem a relação de vendedor com comprador, mas entram nesses riscos aí de compra de produto que não existe. Né? Riscos de fornecimento. Não haver fornecedor, não haver produto, o fornecedor não ser confiável. Você pode botar tudo no risco de fornecimento. A gente sabe que tem empresa aqui que é grande, mas que sempre está com a corda no pescoço, que é fornecedor de vocês. Eu tinha, pelo menos no loteamento eu tinha. Eu não vou citar nomes e tal, mas eu tinha pelo menos 1 ou 2 fornecedores. Inclusive, bom, posso citar porque a gente teve vários fornecedores nessa área. O paver tem fornecedor que é grande e que sempre está com a corda no pescoço. Tem fornecedor que é grande e está bem. Tem o pequeno que está com a corda no pescoço e tem o pequeno que está bem. Então, a gente tem que levar esse risco de fornecimento realmente, como o Leandro falou, expandir e dar uma extrapolada no que é um risco de fornecimento. Como é que a gente trabalha esses 4 setores? Né? O último é o itens de rotina. É pouco impacto, pouco valor, então a gente não deveria perder tempo. Esse daqui a gente compra por volume, ou itens de rotina, e a gente automatiza, tá? Por quê? Porque ele não tem impacto financeiro. Você vai comprar, você tem lá na tua empresa, o teu escritório. Eu gosto do papel higiênico porque, inclusive, meu irmão fez uma tese para a Unisul, né? Que era sobre a compra de papel higiênico lá dentro, porque eles tinham um sistema inteiro para comprar papel higiênico. Mas numa universidade é um insumo grande. Você tem vários banheiros. Agora, se você tem a construtora e lá no teu escritório tu, tua mulher, mais 2 filhos trabalhando, eu não acho que tu deveria perder tempo com isso. Mas numa Unisul que tem pelo menos para cada andar 4 a 5 banheiros, para cada tantas salas, em cada campus, isso muda de categoria. Então não é o item em si, é dentro do teu negócio como ele impacta o teu resultado. Esses itens nós vamos automatizar, os itens de rotina. A gente se concentra em negociar, em construir relacionamento nos itens estratégicos. E os outros 2, tanto os itens não críticos quanto os de alavancagem, a gente faz um mix. Alguma coisa a gente negocia, alguma coisa a gente simplesmente automatiza.
Se você não está pensando em automatizar suas compras, tu também está pelo menos 2 décadas atrás. A Resadori, por exemplo, tem todo um sistema de vendas por telefone, né, por internet, para te ajudar a automatizar esses itens, para te ajudar a comprar com segurança, com qualidade e não perder tanto tempo. Você não vai poder ficar lá, não, cada item que eu tenho que comprar para minha obra, cada item eu saio e vou negociar cada um individualmente. Você vai entrar em contato com a Resadori, por exemplo, né? Eu vou aproveitar a Resadori porque é o patrocinador do evento, né, gente? E você vai chegar com a tua lista lá, já toda montadinha, dos itens que tu tem para comprar, e vai negociar o todo. Quanto cada item vai ter de desconto, você vai ver com o teu fornecedor de confiança o que ele pode dar. Tem item que ele pode dar um desconto enorme, tem item que ele não pode dar desconto, que ele já está com um preço ali, com uma margem muito pequena. E a Matriz tem curso sobre isso, vocês podem entrar na internet, vocês podem, tem vídeo, hoje o YouTube é uma grande universidade, né? Então quem quiser se aprofundar nela, para ver cada itemzinho, como negociar, técnicas de negociação em compras, né? Isso vocês podem fazer num segundo momento, até porque a gente quer dar um panorama geral para que as pessoas saiam daqui com coisas úteis. Então estudem a Matriz, estudem como ela pode impactar vocês e melhorar para vocês o dia a dia da empresa. Eu garanto uma coisa, porque a gente utiliza essa técnica, sempre utilizou. Vocês param de perder tempo com itens que só desgastam. Sabe aquele dia que tu acorda meio azedo porque você tem que fechar a compra de um item e você já negociou, o cara não te deu desconto, você já procurou outros fornecedores, não tem a mesma qualidade, não tem não tem a mesma especificação técnica, não está dentro da ABNT o outro fornecedor. Você já sabe. Você aplica isso daqui, você já sabe se você vai perder mais 5 minutos ou se simplesmente vai fazer a compra e tocar a tua vida em frente. Porque hoje em dia a escassez de tempo para tomada de decisão é enorme. Como eu falei, a gente tem que vender. Todo mundo aqui que compra itens, que está trabalhando, que se dispôs a vir aqui de manhã, precisa vender na sua empresa. E a compra é um auxiliar que tem que só trazer benefício e não incomodação. Como é que a gente faz essa automação? Né? Existem inúmeros sistemas, a gente pode automatizar isso por planilha, a gente pode automatizar isso fazendo um bom descritivo da nossa compra, né? Um descritivo técnico, e a gente pode fazer ela utilizando de coisas online e tal. Mas eu costumo dizer assim, se você não faz no papel bem feito, você não vai fazer no online bem feito. Se você não tem um sistema de gerenciamento no caderno já bem desenhado, você não vai levar para uma planilha e isso vai dar certo. Né? O legal da automação das coisas é que ele torna tudo mais rápido. Agora, se você faz mal feito, mais rapidamente você vai fazer mal feito. Então tem que ter um certo cuidado antes de partir para isso, que é estruturar e entender que o compras é o teu grande amigo dentro do teu negócio. Não é só o departamento que gasta, não deve só ser feito por intuição, mas tem que começar a ter processos de compra. E processo não é engessar também, tá, pessoal? Não estou falando aqui para partir para o compras, mas é pelo menos ter assim, uma pessoa dedicada a essa função, uma pessoa que busque estudar sobre essa função, né? E que entenda como que ela pode contribuir, porque o compras tem impacto em todos os setores da empresa. Uma compra bem feita, vamos dar um exemplo, hoje nós estamos tendo a feira. Está tendo feira, está tendo desconto, pelo que eu estou sabendo. Cada um dos fornecedores aqui embaixo prepararam promoções, até tem o Michael, que é meu amigo ali, ligado à Renner, que ele me falou que ele está tendo um preço que ele não consegue nem fora daqui, que ele vai ter que ainda conversar com outros clientes que não estão aqui, porque eles vão ficar chateados com o fato do preço. Vocês prepararam uma lista dos itens que poderiam ser comprados aqui na feira sob desconto especial?
Alguém de vocês perdeu esse tempo? Teve essa sacada de assim, ó, vai ter feira, vai ter desconto. Eu tenho que comprar isso, isso e aquilo. Pô, se eu monto uma lista, eu vou para a feira com a lista, eu mato já naquele dia, além de passear, tomar um chopp, conversar com o Leandro, com a Morgana, ver a palestra do Matheus, eu ainda vou lá, obtenho um desconto aí que vai ter um impacto de 30%, 40% na minha obra. Eu aposto que não, porque não é feriado ontem, aniversário do município, eu também fiquei com a família, ontem eu não vi a palestra aqui, ontem ela já estava montada. Mas a gente tem que fazer esse exercício de pensar, de sair da caixa, de pensar como que a gente pode construir as coisas melhores. Então, se a gente não para ter alguém dedicado a compras, pode ter outras funções? Pode. A gente não vê resultados surgirem dentro da empresa. A gente está sempre dependendo do nosso cliente. E o que o nosso cliente faz? O mesmo que a gente faz. Eu quero comprar mais barato. Como é que tu vai entregar mais barato se os teus custos não são diminuídos? E a gente sabe que nem tudo dá para diminuir. Eu, durante essa obra aqui, a gente pegou pandemia. Cimento começou a faltar. O cara do paver também não tinha para entregar o material. E quando passou a entregar, mesmo com o contrato de fornecimento a preço acertado, ele não tinha como cumprir. Se eu obrigasse ele a cumprir, ele quebrava. E daí eu também ficava sem o meu material, sem terminar a minha obra. Então eu tive que renegociar uma coisa que era inegociável, que era renegociar prazo de entrega e preço. Eu já estava com o preço acertado. Se eu tivesse aplicado um pouquinho mais a matriz naquele momento, eu não teria ficado com um só fornecedor. Porque como era um item estratégico, alto impacto financeiro e alto risco, se tornou de alto risco de fornecimento ao longo da obra, eu tive que catar mais 4 fornecedores e fazer todo o processo de adequação deles, inclusive a NSA, que eu citei aqui, para que eles fossem capazes de me fornecer no conjunto aquilo que eu precisava. Então, tecnologia de compras tem que usar um sistema de software para automatizar o processo de aquisição. Se você não tiver um processo bem definido dentro da tua empresa, tu vai usar o processo do sistema e daí tu vai começar a ter aqueles conflitos de o sistema diz para fazer de um jeito, mas eu faço de outro. Pagamento eletrônico, isso, pelo amor de Deus, né? Não precisamos dizer assim, ó, quem ainda vai para o banco para pagar boleto, é muita perda de tempo no compras. Nem que eu tenha Office Boy. Tentem automatizar, é Pix, é boleto pago eletronicamente, vão lá, conversem com o gerente de banco, ampliem os itens que vocês podem pagar automaticamente pelo celular, para resolver isso com o menor tempo possível e te deixar tempo para pensar em negociação dos itens que são importantes. E fazer compras online, né? O online aqui pode ser compras por telefone, pode ser por site, pode ser com aquele vendedor que você já tem uma amizade que ele vem e te visita, mas façam essas compras não tomarem todo o tempo, porque vocês têm coisa mais importante do que ver cada um dos itens. Aqueles mais importantes vocês negociam, os menos importantes delegam para isso. E como é que a gente automatiza? Aqui eu vou passar rapidinho, tá, gente? Que senão eu vou matar vocês no sono. A gente identifica e classifica itens. A gente faz uma análise de fornecedores. O que é a análise de fornecedores? Capacidade de fornecimento. Eu gosto de botar caráter, tá? Porque o fornecedor, se ele não tiver caráter, esqueçam. Tu vai pagar à vista antecipado para ter o desconto, ele não te entrega. Então, caráter é algo que não tem como medir, mas tem que ser medido. Né? Você não tem como fazer uma escala. Vou dar nota 1 de caráter, 5 eu só compro para quem tem nota 3 para cima. Mas você tem que sempre estar analisando como é que é o comportamento desse fornecedor. Pô, ele sempre me manda produto errado, mesmo quando eu especifico certinho. Ele não contou um detalhe que ele deveria ter contado sobre o produto. Eu passei agora, montando um escritório, eu passei um drama que foi
a pessoa me vendeu um tampo e um gaveteiro e eu achei que estava comprando uma mesa. Que toda a conversa foi uma mesa. Eu quero uma mesa, a mesa está aqui, custa tanto. Ela não me contou que a ferragem não estava incluída. Também não vou falar a ninguém para não, né, um erro. Fui olhar, assinei os contratos, vi os 3D e realmente o tampo flutuava e o gaveteiro flutuava. Eu é que não tinha feito a minha parte, de parar para olhar e dizer assim, não, eu preciso também da ferragem da mesa. Com toda a experiência que eu tenho. Por quê? Porque a gente tenta automatizar algumas coisas, tomar algumas decisões, e como não tem um processo bem definido, não é uma compra que eu faça sempre, não é uma compra que eu estivesse dando a devida atenção, passou. Só que agora eu tenho que comprar a ferragem. Por sinal, se tiverem fornecedor, eu estou disposto. Negociação estratégica. Esse estratégica é só negociar aquilo que realmente importa. Aquilo que não importa, não negocie. Aquilo que não tem impacto financeiro alto. Eu tenho que comprar 5 parafusos. Cara, sério que tu vai ligar aqui na Resador e vai ficar incomodando um vendedor 40 minutos para baixar de R$1 para 99 centavos? Se tu for comprar 200 mil parafusos, beleza, porque a gente está falando de uma compra que o impacto é grande. Eu brinco assim, quem já não se pegou no mercado fazendo compra para casa e olhando entre o ketchup de R$3,95 e o ketchup de R$4? Pare e se pergunte, quanto de ketchup tu come na tua casa? Às vezes o pote dura meio ano. Esses 5 centavos valem os teus 5 minutos analisando? Que se não valerem, eu acho que todo mundo que está aqui ganha mais do que isso. Mas às vezes na empresa a gente faz isso. A gente fica brigando, negociando em itens que não têm impacto na empresa. Ou que o impacto é muito pouco, ou que é uma compra esporádica. Só pelo prazer de ficar remoendo, dizendo que sempre compra mais barato. Isso não é ser estratégico. Tem que gerir os riscos, caráter, essas coisas. Pensar nas parcerias estratégicas, fazer uma avaliação contínua. Como eu falei, eu comprava a paver, o fornecedor era bom, veio a pandemia, impacto tremendo, eu tive que reavaliar. Porque senão eu ia para o buraco junto com o fornecedor na minha obra. Aí sim, item 7, ali tu aplica a tecnologia e automação, depois que tu fez todos os outros. Porque daí tu começa a compartilhar a informação, começa a ver o custo total das coisas e ter relatório e análises automáticas. Então tu vai poder dizer para o teu chefe, para o dono da empresa, ou para si mesmo, naquela compra eu economizei 35%. Naquela compra eu economizei 12%. Essa margem eu perdi 7% quando eu comprei um outro item com outro valor que teve um outro impacto no orçamento total. Então aquela economia, por exemplo, que eu fiz lá nos reservatórios que eu comentei com vocês, eu perdi ela no paver. Eu tive que perder. Mas o custo total da obra eu mantive dentro do teto. E daí, um pouquinho mais disso, né? As ferramentas hoje são de gestão de compras e gerenciamento de estoque. Quem tem loja de material de construção que compra aqui da Resador sabe que tu tem que ter o estoque ajustado. E daí você já deixa automatizado, fica certinho, baixou o estoque, chegou no nível crítico, tu compra. Né? Mas tem que ter uma ferramenta que pouca gente faz, que é a análise de desempenho dos fornecedores. Esse fornecedor, ele me entrega no prazo? Ele me liga quando tem negociações boas para o meu lado ou ele só me liga quando ele tem que bater meta? Ele se dedica a construir essa parceria comigo ou só quando é conveniente para ele? E daí entram essas estratégias, né? A gente tem que entender o valor do produto que a gente está comprando e o valor aqui não é o valor do preço, tá, gente? É o valor pro nosso negócio. Por exemplo, uma loja de materiais de construção que compre aqui da Resador algum item para revender. Né? Um comércio menor. Eu imagino que está entre os clientes de vocês ou não, Leandro? Esse tipo de público.
Já fez curva ABC de produto? Já sabe quais os 3 itens que mais vende? Tem que saber, porque o que tu mais vende, tu tem que ter estoque, tem que aproveitar a promoção, comprar mais barato e tal. Agora, aquele item que tu comprou uma vez há 6 anos atrás, nunca saiu, se o estoque sumir e zerar, é até uma bênção, né? E para construir relacionamento, uma estratégia é ser flexível na negociação de prazo de entrega. Se você se planeja, se você tem a lista dos itens que tu quer comprar, e você sabe a diminuição do teu estoque, ou você sabe a diminuição do teu estoque de obra, porque você consome aquele produto, você consegue planejar junto com o financeiro teu, seja ele você mesmo ou um departamento numa empresa maior, você consegue planejar o impacto financeiro disso no teu dia a dia. Então eu posso antecipar uma compra, porque eu sei que está entrando dinheiro, porque a venda já ajudou. Posso comprar um item, mas ele só vai ser entregue mais para frente. Mas eu garanti o preço. Isso é importante, gente. Eu sei que para alguns aqui é meio beabá, mas nem todo mundo faz isso de forma organizada, de forma a ter e aproveitar os descontos e promoções que eu já comentei aqui com vocês. Pô, a feira... A pandemia... A pandemia e os tempos de hiperinflação na década de 90, né? E 80, que a gente já esqueceu, quem é mais novo talvez não lembre, mas se comprava itens do mês inteiro, por exemplo, porque senão o dinheiro perdia valor. Agora com a inflação de novo, a gente tem que voltar a ter esse hábito de ter um estoquezinho um pouquinho maior. A pandemia fez isso também. Há muita quebra de fornecimento, né? Então, tinha horas durante a pandemia que nós tínhamos estoque na indústria tremendo, indústria queimando produto. E tinha horas que não tem mais nada. Não, mas peraí, o mês passado tu estava com o preço até mais baixo. Mas agora eu não tenho, o forno está desligado, a metalúrgica não fez, não vai mais fazer esse perfil, não vai mais fazer esse tubo. E tu tem que trocar o produto por conta disso. Mas aproveitem as promoções, tratem o vendedor como um parceiro de negócios e não mais como um inimigo de negócios. Tem relações ganha-ganha. Há itens que o fornecedor pode vender mais barato e ainda ele ter margem, porque ele ganha no volume, porque ele está com o estoque alto. Se você tiver a tua compra bem programada, vocês conseguem tirar dessa relação muito mais do que tem tirado até hoje. E aqui eu queria mostrar 3 pequenas empresas que aplicaram técnicas de compras para crescer. Porque, gente, se vocês aplicarem as técnicas de compras, se vocês estudarem a respeito disso, vocês não vão ficar pequeno. É impossível que vocês fiquem pequeno. Porque vocês estão garantindo margem de lucro independente do mercado. Se eu compro um item por 1 e vendo por 10, se eu tiver que vender ele por 8, eu tenho lucro. Se eu tiver que vender ele por 4, eu tenho lucro. Se eu tiver que vender ele por 2, eu tenho lucro. Agora, se eu comprar ele por 8, eu vendo por 10, eu tenho lucro. 9 eu tenho lucro, 8 eu empato, 7 eu já começo a perder. Então, a gente dá mais bola para ter um departamento de compras, a ideia de um departamento. Quando eu falo departamento, não me levem a mal, tá? O departamento era eu e a Larissa, tá? Não pensem que havia uma grande estrutura e nós compramos aí e participamos de uma obra de mais de 30 milhões de orçamento. Então, você não precisa de muitas pessoas, mas precisa trabalhar inteligentemente. E por que eu trouxe as 3? Uma é a VEG, que eu, como trabalho no fotovoltaico, tenho bastante conhecimento. E a VEG ela faz muita parceria estratégica. Muita, mas muita mesmo. Ao ponto que ela é a única fornecedora na América do Sul a compartilhar tecnologia de baterias da Tesla. Tesla, Elon Musk, foguete que pousa de pé, carro elétrico. Então, assim, como que uma empresa ali de Jaraguá do Sul, com 3 alemão do interior, de Pomerode, é hoje líder mundial em motores elétricos? Ela vendeu. Cara, tem um monte de vendedor de motor elétrico no mundo.
Um monte. Inclusive em regiões que o custo de fabricação é bem menor, como Singapura, como China. Como é que ela ainda consegue ser competitiva? Ela compra muito bem e ela faz parcerias estratégicas de tecnologia, de transferência de tecnologia e de compras programadas, né? Quando ela passou a importar os painéis, ao invés de tentar fabricar no Brasil, ela procurou um melhor fornecedor de painel na China e comprou desse fornecedor o melhor lote e passou a estabelecer um padrão de alta qualidade. E se não está no padrão, manda embora, devolve. A Cacau Show já é um outro caso. Ela começou a antecipar compras para diminuir custo. Hoje a Cacau Show compra com cerca de 120 dias a 150 dias a maioria dos insumos, de antecedência à produção. Então, além dela, completamente contrário do que a gente ouve lá do Lean Manufacture, que é você fabricar com o mínimo de estoque. Ela compra, a entrega é Lean Manufacture, quer dizer, a entrega dela é lá na frente, quando sair a safra do cacau, quando eles tiverem o cacau para entregar. Mas ela compra com antecedência. Ela compra os itens com antecedência e ela pede a entrega conforme a necessidade dela. E a Natura é um dos melhores casos, porque o que ocorreu com a Natura? Assim, ela, como toda fabricante de cosméticos, ela comprava toda a matéria-prima importada. Variação de dólar, etc. E ela passou a ir em comunidades no interior do Amazonas, lá no norte do país, para trazer produtos nacionais, matérias-primas nacionais, só que isso teve um custo muito, muito baixo para ela. Baixou muito o custo dela. E ainda teve um apelo comercial. Tá, tudo bem, semana passada, retrasada, quando eu montei esse slide, saiu. Ela está sendo agora acusada trabalho análogo à escravidão. Daí tem duas interpretações, a minha é que não deveriam, por quê? Porque essas comunidades, R$8 a hora, que aqui é um absurdo tu pagar, nessas comunidades a maioria das pessoas nem isso recebiam, nem isso tinham de acesso a dinheiro, ao sistema. É pouco, ela deveria pagar mais, ela pode pagar mais, mas para quem não tinha nada, ela deu uma oportunidade tremenda. Ela desenvolveu comunidades que não tinham acesso a nada. E hoje eles têm uma indústria, eles têm algo que traz muito valor para a vida cotidiana de cada uma daquelas pessoas. Então eu trouxe esses 3 exemplos e eram pequenas empresas. Tá? Eram pequenas empresas e se tornaram grandes empresas porque aproveitaram a oportunidade de compra para transformar o próprio negócio. Então a gente transforma o nosso negócio vendendo mais, mas também comprando melhor. Eu quero fixar essa ideia em vocês, que já estamos partindo para o final, como eu prometi, não vamos perder o almoço. Até gostaria que me dessem aí, que horas são? Falta 5. Visão geral, não vou nem perder tempo. Já fixei, já refixei em vocês as ideias que eu queria apresentar. Mas tudo para melhorar a rentabilidade do negócio de cada um. Comecem a construir relacionamentos com os fornecedores, apliquem a matriz de Crowley e automatizem processos de compras não importantes. É os 3 pontos. Uma última mensagem que eu queria deixar para vocês, que não é só uma mensagem, é algo que eu acredito muito, né? É que a gente deve acreditar que a gente pode mudar e que a gente pode fazer melhor. E quando a gente faz melhor, a gente também se aproxima de Deus. Então, eu quero propor a vocês algo. Se vocês gostaram desse material, se vocês, por acaso, gostaram do que viram, segunda-feira é dia 28, certo? Tá, dia 28/8, isso? Segunda-feira de manhã, vocês pesquisem na Bíblia de vocês, todo mundo deve ter, mesmo quem não é muito religioso. Pesquisem Romanos 8:28. Eu sei. Ok? Pesquisem Romanos 8:28. Segunda-feira também, às 8:28 da manhã, então, eu vou fazer um post nas minhas redes sociais, que vocês podem acessar por aquele QR Code.
E para quem quiser continuar esse assunto, para os 10 primeiros, eu vou dispor 1 hora do meu tempo de forma presencial ou online, o que ficar melhor para a pessoa, para a gente tomar um café e falar sobre isso no seu negócio. Como a gente pode trazer mais técnicas, porque aqui não dá, aqui é um público amplo, eu não sei a que nível cada um está, para tentar trazer uma melhoria para o seu negócio. Às 8h28 eu vou fazer um post sobre essa palestra. Quem colocar aqui, me assistiu aqui e que quer conversar comigo, os 10 primeiros, eu vou parar para conversar, vou tirar tempo nas próximas 2 semanas. E eu faço isso por quê? Porque a oportunidade que a Resadori me deu, me abriu o negócio de fotovoltaico, né? Foi um dos primeiros clientes. Caso vocês não saibam, a Resadori tem toda a energia produzida hoje por uma usina que está aqui atrás de nós, naquela passarela amarela, né, virado para o outro lado. Então ela produz toda a energia que consome de forma sustentável. Portanto, para os clientes dela que se dispuseram a acordar de manhã cedo, vir para cá, me ouvir durante essa 1 hora, acordar também na segunda-feira, porque amanhã é dia de descanso, gente. Amanhã vocês não vão fazer nada para o negócio de vocês vão esquecer do que aprenderam aqui, provavelmente. Uma boa parte. Acordar, ver esse post e me marcar, as 10 primeiras pessoas, eu me disponho a pelo menos 1 hora a gente sentar para ver como é que poderia melhorar essas eficiências de compras na sua empresa. Agradeço a presença de todos, agradeço a paciência, vamos para o almoço e aproveitar a feira, que já falei demais. Obrigado, tá, gente?